Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem, depois aí de 11 dias o Lula calado sobre o mercado, ele resolveu abrir a boca e falar que não tem problema se tiver algum déficit fiscal, isso não é um problema para o Brasil e blá blá blá. Agora, sinceramente, isso daí é o que vai sair nas manchetes dos jornais, mas para mim isso daí não faz diferença nenhuma o Lula falar ou deixar de falar, tá? O mercado faz o que ele quer fazer, ele só arruma uma desculpa e um motivo. Então ontem nós tivemos a quebra, né, dos 11 dias de alta, fechamos com um dia negativo no Ibov, marcando 1, 2, 3 de topo numa região de resistência, mas ainda não fez nem pivô de baixa nos 60 minutos, então cuidado com as suas ambições de venda, tá? Tem que esperar fazer uma falha de topo e pivô de baixa nos 60 minutos para você começar a vender o índice, tá? Não coloca o carro na frente dos bois. Existe uma possibilidade disso acontecer? Existe, mas não adianta querer adivinhar o quando é a hora, tá bom? O dólar continua ali na mesma região, ali perto dos 5.400, um pouco acima, né? Ainda não decidiu se já vai parar ali e subir ou se vai ficar por mais tempo, ou talvez testar os 5.300, está consolidado, tem que esperar ver o que ele vai resolver. Mercado internacional, tivemos um dia de alta ontem no Dow Jones, espetacular, a rotação de setores realmente está confirmada, porque nós tivemos a Nasdaq pipocando e Dow Jones e Small Caps bombando, e aí o S&P 500 fica mais ou menos no meio do caminho, fez um dia de alta também, né? Então nós começamos a ver aí no gráfico essa rotação de setores, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmondé. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, olha, o mapa de calor do mundo ontem foi positivo, né? Apesar de que ninguém saiu da consolidação, tá? A Europa ainda continua naquela consolidação, China e Japão também praticamente no mesmo lugar. Já no S&P 500, a clara rotação de setores, né? Então, agora, antes estava todo mundo verde aqui nessas Magníficas 7 e o resto vermelho, e agora inverteu, tá todo mundo verde aqui nos outros setores, as Magníficas 7 mais vermelhinhas, tá? Não tem nenhuma realização, assim, com reversão de tendência nesses caras, tá? As tendências ainda continuam de alta, tá fazendo só uma correção. O VIX começa a dar as caras aqui na volatilidade, né? Já trabalhando aqui acima dos 13, se por um acaso ele resolver estourar os 15 aqui, aí nós podemos ter uma correção mais forte, mas ainda não dá para dizer isso. Os juros continuam para baixo, então juros americanos ontem tivemos mais um dia de baixa, fazendo um pivô de baixa aqui, um excelente sinal. Ou seja, o Powell também deu uma entrevista falando que realmente eles precisam começar a cortar juros, porque, na verdade, assim, não deu certeza, olha, vamos cortar juros, né? Mas ele falou, a gente não pode ficar esperando a inflação chegar a 2%, que é a meta, para começar a reduzir os juros, porque o efeito disso ele é retardado, então, se chegar a 2% e só depois você começar a cortar juros, o que vai acontecer é que a inflação vai continuar descendo e isso é ruim, né? A inflação menor que 2%, sob o ponto de vista deles, é ruim. Então, já está na hora de começar a cortar. A mensagem é essa. Os juros na Europa também continuam caindo aqui, né? Então, esse arredondamento funcionando. Indo aqui para o S&P 500. Olha só, ontem tivemos um dia de alta, mas hoje ele já está aqui devolvendo toda a alta aqui, mas nada demais, tá bom? Ele simplesmente está fazendo um zigue-zague, está no topo histórico, nem sei se vai fechar um dia de baixa ainda, né? O mercado nem abriu, mas ontem foi um dia de alta. Já a Nasdaq é que nós podemos fazer realmente um zigue-zague, né? Se ela perder esse fundo, que é o que está aparecendo agora, né? Isso daqui é 1, 2, 3, e ela pode vir aqui testar essa linha de tendência. Seria bem razoável isso daí acontecer, se ela se segurasse aqui acima dos 19.500 para retomar a alta, né?
Já o Dow Jones, olha só que barra espetacular, né? Um belo rompimento. E agora é só compra em Dow Jones, então o Dow Jones ficou todo esse tempo aqui enroscado e agora resolveu andar. Assim como o Russell 2000 também, que depois que fez esse rompimento aqui, olha, 3 dias abrindo com gap de alta e seguindo para cima, né? Então agora o Dow Jones tem uma avenida para andar aqui, porque, olha só, o alvo dele está aqui no topo histórico. Todo mundo já tinha rompido o topo histórico, até Dow Jones já rompeu o topo histórico, né? E o Russell 2000 ainda está para baixo aqui dos 245, que é o topo histórico dele, está negociando aqui a 225. Então tem um espaço para andar, provavelmente o alvo dele é chegar aqui nesse topo histórico, né? Indo para a Europa, nós temos o DAX alemão, que continua aqui na mesma, né? Você vê, ontem praticamente não aconteceu nada, né? Então continua bem enroscado aqui a Europa. O Reino Unido também continua dentro dessa consolidação aqui no fundo. A França bem consolidada, né? O Japão continua vindo aqui fazer esse teste do topo rompido. E a China, que ontem deu essa ramelada aqui, agora ela tem que segurar acima desse fundo, né? Para realmente retomar a tendência, né? Se por um acaso ela conseguir se segurar aqui, deixar um fundinho mais alto, fizer um pivô de alta, aí o movimento fica bonito, né? Mas ainda tem bastante coisa para acontecer. Mercados emergentes. Continua para cima, aqui está aparecendo aqui um gap de baixa, de qualquer jeito rompeu o topo, né? Então isso daqui é um pullback no topo rompido. O nosso EWZ, olha só, ontem teve aqui, abriu com um gapzinho de alta, né? Depois voltou, isso aqui está com bastante cara de topo. Agora esse topo aqui, se ele vai vir fazer um teste de fundo ou não, só o tempo dirá, ainda precisamos de mais informação. O petróleo, ontem teve um dia de baixa, então, mas aqui ainda fechando nos 83 dólares, né? Ainda tem bastante suporte aqui nessa região. Minério de ferro descendo um pouco aqui, né? Continua na mesma região de preço, mas está mais para baixo do que para cima. O cobre também mais um dia de baixa ontem, hoje outro dia de baixa. Ou seja, a China, enquanto ela tinha demonstrado uma reação, essas commodities estavam reagindo. Aí agora a China está remelando, as commodities também perdem força, né? Já o ouro fez o rompimento aqui, cansamos de falar de rompimento, né? Ontem fez o rompimento e agora só compras no ouro, tá? Então estamos falando de compra no ouro aqui desde o 2.370, ele já andou 100 dólares, né? E deve continuar andando. A prata ainda continua na consolidação, tem compra nela se romper aqui o 31,60. O DXY, como o juros está caindo, olha, ele está fazendo o pivô de baixa aqui nesse instante, né? Então, acho que dá até para fazer um arredondamento aqui como fizemos nos juros. Olha aqui, turma, realmente é um belo arredondamento e já acionou aqui, né, esse arredondamento fazendo esse pivô de baixa aqui. O próximo destino dele é vir aqui nesse 102, né? Legal, esse dólar aqui enfraquecendo ajuda também o nosso real, né? O Bitcoin também, dólar enfraquecendo, ajuda o Bitcoin, então parte dessa alta aqui é a queda do DXY, né? Ele está com cara de que vai vir testar aqui novamente o topo histórico aqui nos 74 mil dólares. Né? O Ethereum, a mesma coisa também, ontem deu só uma paradinha para pensar, mas deve vir aqui nos 4 mil dólares, né? E já falei aí ontem falamos sobre algumas criptomoedas que estão interessantes, né? O dólar contra o ien japonês, olha só, o ien japonês tinha se segurado aqui, eu até falei, olha, tem compra aqui, né? E ele hoje está fazendo aqui essa perda, né? Então, obviamente, tem bastante suporte aqui, pode vir até essa região aqui do 151, né? Não sei se o BOD está atuando aqui ou não, né? Mas como o dólar caiu, o ien deu uma valorizada aqui, então ele passou aqui dos 159 por dólar para, nesse momento, 156 por dólar, né? Eu acho que isso aqui está mais ligado ao DXY do que ao próprio ien. Então agora vamos ver o Brasil. Então os juros deu uma acalmada aqui, ontem tivemos um dia de baixa, né? Ainda continua aqui na região de suporte, enquanto não perder fundo aqui não tem nenhuma mudança, né? O nosso índice, que eu falei, olha aqui, ele está com um candle
verde aqui, nem deveria ser um candle verde, não sei por que está verde, né? Ele é vermelho porque fechou abaixo do candle superior. Ah, mas ele, já sei, porque ele abriu aqui e fechou mais alto do que a abertura, né? Então por isso que ficou verde o candle, mas o preço está para baixo, né? Se você colocar aqui, olha, tá vendo? Ele está 200 pontos para baixo, o mercado caiu 0,15 ontem em relação ao preço. Agora, então, o que acontece? Nós temos aqui um claro 1, 2, 3, né? Então, um acionamento desse aqui é abaixo dos 129.700, teria aqui uma venda de 1, 2, 3, assumindo que nós estamos numa tendência macro de baixa ainda, né? E não foi feito nenhum teste de fundo. Agora, quando você olha aqui pelos 60 minutos, é isso aqui que eu falo que tem que tomar cuidado e não dá para começar a vender, né? Você continua aqui com esse canal de alta, você não tem nenhum pivô de baixa, né? Então, mesmo ontem aqui, olha, fez o topo, aí voltou aqui, depois fez uma reação. Então, nós precisamos aqui que, por exemplo, se esse topo aqui hoje falha e ele abre aqui e faz um pivô de baixa, perde essa linha de tendência, né? Perde esse fundo aqui, aí tudo bem, nós podemos começar a falar de vendas. Isso não quer dizer que tem uma venda aqui. O que vai dizer se tem uma venda aqui é o tamanho do stop, é o seu trade system, se você opera o primeiro pivô, tem um monte de, cada um tem as suas regras aí, né? Agora, isso aqui precisa acontecer para realmente começar a habilitar vendas. Vamos supor que esse negócio hoje abre e continua subindo aqui e rompe topo. Não tem venda, né? Então, cuidado com a ansiedade. O dólar, olha, continua aqui nessa região e eu acho que ele vai fazer o que ele normalmente faz, né? Quando ele chega nas regiões de suporte, olha, ele fica um tempo aqui antes de resolver o que vai fazer. Acho que ele deve ficar um tempo aqui nessa região antes de resolver o que vai fazer, tá? Então, se perder esse fundo aqui, ele ainda tem espaço aqui para vir até os 5.300. Se ele se segurar nesse fundo, ele deve ficar aqui. Aí você vai fazendo o quê? Ou você vende topo para realizar o lucro aqui no fundo, ou você compra fundo para realizar lucro aqui no topo. Tá? Eu prefiro comprar do que vender, porque para mim o dólar está num suporte. Olhando aqui os 60 minutos, você vê que é uma consolidação aqui, não tem nada para fazer, né? O ideal é começar realmente a comprar a hora que ele romper esse topo aqui do 5.480. Olhando as small caps, parecida com o índice, né? Então também com cara de topo, mas ainda não tem pivô de baixa, então não dá para começar a vender. O Itaú teve um dia de alta, fez pivô aqui, falamos que tinha essa compra, né? Então para testar topo deve continuar. Day trade só tem compra em Itaú. Bradesco ainda continua aqui nessa mesma consolidação, então enquanto não romper topo, Bradesco é vendedor. A Sambi fez um pivô de alta aqui, agora eu vou te falar, a Sambi saindo dessa região aqui e confirmando esse pivô, para day trade, swing trade não, mas para day trade eu sou comprador em Sambi, porque ela pode vir aqui testar esse topo aqui nos 30, 30 e 50, tá? O Banco do Brasil ainda não, mas se ele conseguir se livrar dessa região aqui dos 27, começar a fazer isso daqui, aí nós podemos voltar a comprar o Banco do Brasil. Por enquanto ainda não. A Vale, bem confusa, né? Não dá para falar nada. E a Petrobras continua a mesma coisa, né? Então, se romper esse topo aqui dos 39, tem compra, fora isso não tem o que fazer na Petro, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente na sala ao vivo, tem o link na descrição do vídeo para o método 10x. Valeu, um abraço.